Boa tarde, eu queria dar as boas-vindas a vocês ao 31º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Hoje é um dia bem especial, porque é o nosso domingo tradicional do almoço do festival na Cinemateca Brasileira, que esse ano não se realiza, porque o festival é online e a gente está em época de pandemia, e outro, porque, infelizmente, a Cinemateca Brasileira está vivendo um momento muito complicado, que também é pertinente ao tema da mesa de hoje. Então, a gente queria, enquanto equipe da Quinofórum e equipe do festival, manifestar nossa total solidariedade aos funcionários da Cinemateca que estão sendo demitidos de maneira sumária e que, decididamente, a nossa memória é uma coisa que a gente não pode deixar desabar. A conexão USP-Quinofórum é uma conexão bem antiga e eu acho que as universidades públicas são um ponto fundamental de desenvolvimento de nosso país e que a gente tem que ter um vínculo de sociedade civil com a universidade pública, porque isso anda para o futuro. As oficinas Quinofórum foram geridas em cima de ideias de ex-alunos da USP, quer dizer, hoje ela já completa 19 anos, mas essa conexão USP-Quinofórum sempre existiu. A presidente da Quinofórum, nesse momento, da USP, a doutora Esther Hamburger, que também é a mediadora dessa mesa de hoje, e eu acho que isso não é uma coincidência de que a gente abre essa conexão USP-Quinofórum com a mesa de hoje. Quando a gente pensa em cinema, memória e construção de futuro, isso para a gente é tudo, quer dizer, quando o festival anda nessa ideia, né, nesse caminho de que o curta-metragem é uma importante memória do nosso país, ele é um formato muito conectado com a realidade, conectado com o imaginário de cada momento, e isso fica registrado. Todas as cópias dos 10 preferidos do público dos últimos 30 anos estavam depositadas na Cinemateca, estão depositados na Cinemateca, e a gente pensar que esse risco da nossa memória é um risco que a gente não merece. Eu não vou anunciar os convidados, porque eu quero chamar a professora... Antes disso, quer dizer, eu preciso agradecer muito ao Museu da Imagem e do Som. O festival nasceu no Museu da Imagem e do Som, e agora, quer dizer, nessa 31ª edição, essa gestão dos nossos webinars pela plataforma do museu, com essa equipe incrível do museu, que consegue transmitir para a Ensaiei, a gente conseguir fazer essa viravolta tecnológica. Muito se deve também ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo Museu da Imagem e do Som, de se atualizar nessa nova maneira de distribuir cultura, e fazer isso para todo o país é um desafio muito grande. Então, eu queria chamar a Esther Hamburger, que vai mediar a nossa mesa para a gente começar os trabalhos. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no Festival de Curtas, inaugurando uma série de seminários, essa conexão USP-Quinofórum, que a gente espera que continue e que reforce a conexão do festival com os programas de formação de artistas e cineastas e técnicos do audiovisual. Agradecer ao MIS por essa plataforma que a gente está falando agora, a Zita Carvalhosa, o Almir Almas e o Edu Santos Mendes, que são meus colegas na USP e que organizam comigo essa série de seminários, que continua na quarta-feira, às 11 da manhã, com uma mesa chamada Post-Pandemic Pedagogy, que vai reunir professores de cinema de diferentes escolas do mundo, para discutir o que muda no currículo das escolas de cinema depois da pandemia e depois das desigualdades que a pandemia fez aflorar no mundo inteiro. Quer dizer, fez aflorar ou acentuou, né? Porque elas já estavam lá. Essa mesa é organizada junto com a Associação Internacional de Escolas de Cinema.
E essa série de seminários termina na quinta-feira, às 16 horas, com uma homenagem poética ao Arlindo Machado, pilotada pelo Almir Almas e com a participação de diversos artistas do vídeo. O meu pai, Ernest Wolfgang Hamburger, nasceu em Berlim em 1933, em uma família judia que migrou para o Brasil em 1936, a tempo de escapar do destino que milhares de judeus, ciganos e outros desviantes que ameaçavam o que o nazismo imaginava e impunha como futuro, a pureza da raça ariana, do que eles chamavam da raça ariana. Meu pai e seus irmãos adotaram o Brasil gratos pela acolhida que lhes permitiu não só sobreviver, como estudar, ter uma profissão, casar, ter filhos, educar os filhos. Meu pai poucas vezes se referia a esse passado traumático, mas ele estava lá como pressuposto que forjou o respeito pelas diferenças, e no qual eu me formei. Eu retomo essa história aqui para me situar nesse debate e para convidar os nossos panelistas de hoje e o nosso público a se debruçar sobre os desafios postos para a escuta das múltiplas alteridades que nos constituem. No espírito de Roland Barthes, em suas aulas no Collège de France, que já em 1977 indagava como viver junto. O Brasil se transformou nesses últimos 30 anos. A Constituição de 1988 abriu caminho para um consistente, ainda que insuficiente, processo de inclusão. Nós temos intelectuais e artistas, mulheres, indígenas, negros, populares, queer, e aí vai. A pandemia realçou nossas desigualdades. A mesa de hoje, Cinema, Memória e Construções de Futuros, pretende provocar o debate sobre o que pode o cinema no enfrentamento do retrocesso. O que pode o cinema para enfrentar a violência de Estado. O que pode o cinema para inventar futuros que possam aprofundar a democracia. Contamos com a participação ativa da plateia, que a gente espera que mande suas perguntas, nesse esforço propositivo em busca de territórios comuns na diversidade. Nós convidamos aqui, hoje, os nossos cineastas aqui presentes, eles participam do festival, ou participaram do festival, e, de alguma maneira, nos trabalhos deles, eles recorrem a memórias pessoais e ou memórias coletivas na tentativa de pensar novas formas de convivência. A Petra Costa, infelizmente, a conexão dela, que está no interior de Minas Gerais, falhou hoje. Mas, em compensação, a gente está aqui em conexão direta com o Tacumã Cuyucuro, que está na aldeia, no Xingu. O Tacumã tem um filme nessa edição do festival, Agarro, o Sal do Xingu, que vai ser exibido no dia 25 e no dia 27, às 19 horas. O Tacumã é cineasta, membro da aldeia indígena Cuyucuro, e atualmente ele vive na aldeia Ipatse, no Parque Indígena do Xingu. O Tacumã é conhecido nacional e internacionalmente pelos seus filmes, tendo sido premiado pelo Festival de Gramado, Festival de Brasília, o Olhar de Cinema, o Festival da Bahia, o Festival de Filmes Documentário Etnográfico, o Festival Présence Autochtone de Terre en Vue. Em 2017, ele recebeu o prêmio honorário bolsista da Queen Mary University em Londres. E em 2019, ele foi o primeiro jurado indígena do cinema do Festival de Brasília. Então, Tacumã, seja bem-vindo.
Obrigado, Esther. Obrigado, equipe aí do Kinoforo, né? Então, boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou Tacumã. Eu moro na terra indígena do Xingu. Eu moro na aldeia, na verdade. Eu moro na aldeia Ipátzer, do povo Cuicuro. E um prazer falar com vocês, né? Participar desse festival e realmente ter meu filme que vai passar nesse festival. Eu estou muito feliz de acompanhar de longe, assim, da aldeia mesmo, junto com minha família. Sempre eu falo para os meus filhos, assim, meu filme vai passar no dia 5, dia 25, até eu conto para os meus colegas que participaram também desse filme, né? E todo mundo aqui esperando, né? Como sempre, né? A gente fazendo esse cinema, né? Na verdade, tentando construir filme dentro da aldeia, junto com o meu povo aqui na aldeia. Então, é isso que nós fazemos aqui. Obrigada. E agora nós vamos chamar também a Viviane Ferreira, que é diretora e roteirista, dirigiu e roteirizou diversos videoclipes e curtas documentais. Na ficção, ela dirigiu e roteirizou os curtas Mumbi, 7 Cenas, Pós-Burkina e O Dia de Jerusa. O Dia de Jerusa depois se transformou num longa, Um Dia com Jerusa, né? Os dois filmes têm a Léa Garcia, gloriosa. Depois a Viviane pode falar mais sobre isso. Em seus trabalhos mais recentes, a Viviane assina a codireção do longa-metragem Pessoas, Viver para Contar, e a direção do Um Dia com Jerusa, que eu acabei de falar. Ela é mestra em políticas do audiovisual pela UNB, é também advogada com atuação focada em direito do entretenimento. É sócia-diretora da Odum Filmes e presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro e diretora artística do Encontro de Cinema Negro Zósimo Bobu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. De uma maneira ou de outra, tanto a Viviane quanto o Tacumã, experiência internacional, né, que permite que eles, conosco, pensem a crise que a gente está vivendo numa dimensão que extrapola muito a nossa, enfim, o nosso país, né? Tem a ver com o nosso país, que é muito violento na forma de lidar, e tem sido extremamente violento, mas também tem a ver com uma crise que é internacional. Então, eu queria... Boas-vindas, Viviane. Obrigada, Esther. Agradecer muito a Zita, parabenizar a Zita pela força e pela persistência com o Kinoforo. O Kinoforo é um festival que alegra todos nós, é muito, muito importante para mim estar aqui. Agradecer demais a presença e a felicidade de compartilhar também com o Tacumã. Espero que a gente consiga costurar aqui boas revoluções a partir de nossas trocas e nossas memórias. Obrigada. Então, vamos começar pensando, eu acho que vocês podiam, enfim, cada um de vocês tentar falar um pouco sobre o trabalho de vocês, como é que vocês veem o trabalho de vocês em relação a esse desafio contemporâneo que a gente tem de construir espaços comuns, territórios comuns. Eu vou começar aqui a falar um pouco de meu trabalho como cineasta indígena, como morador da aldeia aqui da Alto Xingu, né, na terra indígena Xingu. Então, no meu caso aqui, junto com minha comunidade do povo Cuicuro, e a gente vem trabalhando desde 2002, na verdade, eu estava ainda começando a aprender mexer a câmera, na verdade, manusear a câmera, como construir a linguagem de cinema, na verdade, porque primeiro a minha participação junto com o ONG
Vídeo nas Aldeias, com o Fassan Carelli, não sei se alguém já ouviu falar dele, né? Que Vídeo nas Aldeias era uma escola de cinema para povos indígenas, para que eles possam construir próprio seu filme dentro da sua comunidade, né? Fortalecer própria a sua cultura através do audiovisual. Isso era o foco, né? Porque aqui, nosso caso, para a gente poder fortalecer próprio nossa história através de audiovisual, para a gente se tornar como protagonista dos nossos filmes, né? Nossas histórias através do audiovisual. E porque a gente ficou vendo também, nova tecnologia estava chegando nas aldeias, assim, para que jovens estavam se interessando mais a aprender com as coisas novas, né? Como tecnologia chega nas aldeias, né? Vendo isso, a gente convidou, na verdade, através de algumas pessoas que a gente conhece, né? Como professor de Museu Nacional, Carlos Fasto, e que eles tinham contato com a gente, vem trabalhando muito tempo com a gente para a gente poder documentar tudo que a gente tem aqui, como memória do povo. Isso pode servir como memória do povo e como, né, como para a gente aqui, como dentro da aldeia, a gente não temos escrito como a gente pode ter memória dos mais velhos, né, que a gente tem aqui, para que a gente pode aprender junto com eles, porque a gente aprende oralmente com nossos avós, nossos pais, para que eles possam passar conhecimento deles, né? E agora, né, através do audiovisual, a gente facilitou nossa aprendizagem. Estamos documentando conhecimentos mais velhos e, além disso, além de a gente documentar tudo que a gente tem aqui nas aldeias, para a gente poder arquivar isso, para ele servir geração em geração, né? E porque, além desses documentários resgatando as coisas que ia perder, e a gente está fazendo uma curta-metragem, documentários, como eu tinha feito, chama primeiro filme, Cheiro de Piqui, né, sobre uma história do Piqui. Depois vem construindo também sobre o filme que chama Mulher Ela, que um dia que a lua menstruou, porque para a gente a eclipse da lua é uma menstruação da lua. Isso a gente vem contando para que a gente pode contar isso para as pessoas que não conhecem nossa cultura através disso, né? Então isso realmente era o foco, né, para a gente poder documentar, para a gente ter nós mesmos ser como protagonista do próprio nossas histórias. Isso era uma ideia para a gente poder contar isso através do audiovisual. E outro também, audiovisual, uma ferramenta de luta, uma ferramenta onde nós podemos mostrar as coisas para o mundo, né? Para ter conhecer também, através do audiovisual, outros povos que a gente não conhece, para a gente poder tentar quebrar também um preconceito que a gente tem, porque muitas pessoas que não conhecem povos indígenas, até algumas pessoas de quilombolas também, que sempre já ouviu falar assim, povos indígenas não faz nada, não trabalha nada. Por quê? Pelo contrário, porque as pessoas que não conhecem trabalho, as aldeias, e fala isso, né? Quem conhece realmente, aquelas pessoas já entendem que nós, povos indígenas, que somos que preserva realmente o meio ambiente, somos que preserva a água, a gente não contamina, fala assim, polui rio, né? E isso que a gente vai fazendo através da audiovisual, tudo documentando espiritualidade do povo, né? Como espírito de rituais, do pajés e conhecimento do cada pessoa, para que isso pode servir para o futuro dos povos, como a gente fala, cineastas indígenas hoje em dia, para povos indígenas, como mensageiro do futuro, né? Mensageiro do futuro, porque eles são
está fazendo mensagem para o futuro, porque as pessoas que vão nascer ainda, as pessoas que não tá agora no momento, esse documentário, esse registro que estamos fazendo, que vai servir para que eles podem ver depois, daqui mais ou menos 50 anos, daqui mais 100 anos, que isso, nosso trabalho vai servir para que essas pessoas vão estudar através disso, né? Isso que o nosso trabalho aqui, realmente, junto com o meu povo, né, através da Associação Currículo do Alto Xingu, e documentar tudo, nossa memória, que eu falo assim, nossos rituais, né, nossa identidade audiovisual, ferramenta de audiovisual, chegou na mão dos indígenas. No meu caso, eu faço somente história do meu povo, para a gente se tornar, como sempre eu falo, né, protagonista da própria nossa história. Assim, né? Isso é o meu trabalho, junto com meu equipe aqui, a gente, através da associação, a gente documentou tudo isso e criamos coletivos de cinema através desse trabalho. Né? Temos equipe que trabalham para onde a gente pode registrar, divulgar nosso trabalho dentro da aldeia e fora da aldeia, como festivais, né? Festivais. E outros também, a mostra de cinema indígenas, e outro também que a gente fala, tem vários, fala assim, tem vários mostra de cinema indígena, que sempre eu falo assim, por que a gente não pode ter também festival de cinema, né? Pode ter festival de cinema onde a gente pode mostrar a própria nossa história também, para a gente ser como protagonista do nossa história, né? Através disso. Tem vários que acontecem, né? E mostra cinema indígena, somente a mostra etnográfico, mostra, sei lá, as coisas que acontecem dentro do Brasil, né? Então, é isso, realmente, o meu trabalho aqui para a gente poder contar através do audiovisual, e audiovisual já se tornou como resgate de cultura e resgate de memória do povo, né? Isso aqui na aldeia, sobre o meu trabalho. Então, é isso. Obrigada, Tacumã. Vamos ouvir um pouco a Viviane? Isso é engraçado. Eu compartilho muito de vários, né, tipo, princípios e conceitos mesmo que o Tacumã traz na fala dele, sobretudo quando a gente pensa no protagonismo, né, e representatividade diante das histórias contadas. Então, identifico isso como pontos de conexão em nossos trabalhos. Acho que desde o momento que eu fui convidada para essa mesa pelo professor Almi, e aí vendo, né, o desafio que estava posto aqui para as nossas reflexões e imaginações, fiquei pensando sobre esse lugar comum, né, e a necessidade desse lugar comum. E não consigo enxergá-lo sem ele ser fundamentado pelo não saber. Né? Eu acho que uma das primeiras noções que a gente precisa ter, né, para compartilhar um lugar com o outro, um lugar com o diferente ou com o desconhecido, que a gente não sabe, né? Tipo, é o reconhecimento aí da própria ignorância. E aí, tipo, quando a gente reconhece que é ignorante na história, na trajetória e na experiência do outro, a gente reconhece o direito do outro de protagonizar a própria história. Então, quando penso tipo, pelo menos as narrativas que estive à frente até esse momento, assim, também parte da noção do não saber do outro sobre a minha própria história, seja ela individual ou coletiva, e à medida que apresento, reflito também sobre a necessidade de partilha de recursos, né? Então, e aí vou me ater aqui ao Dia de Jerusa, que
é uma narrativa que tem circulado bastante, que está no YouTube, as pessoas conseguem ter acesso. Então, quando olho para o recurso da oralidade, por exemplo, e aí penso que a oralidade é um recurso que temos em comum, né? Porque, tipo, todos os povos, todas as perspectivas, né, têm aí essa possibilidade de se expressar por meio da oralidade. Tipo, na minha filmografia, a oralidade se torna personagem, né? Então, é um recurso que eu uso em abundância, porque entendo que a partir da oralidade a gente consegue compartilhar, tipo, muitos saberes e reduzir aí o fosso que o não saber nos impõe. A outra coisa é a gente, tipo, conseguir romper com a ideia totalitarista de universalidade. Então, assim, tipo, para mim é muito tranquilo propor um filme, propor uma narrativa cheia de simbologias, né? Cheia de signos, que eu sei que são signos comuns à população negra, por exemplo, seja da perspectiva de recuperação de uma memória política da população negra, quando, tipo, ao longo do meu filme aparece ali, tipo, imagens de mulheres negras que ajudaram a construir, né, a luta racial politicamente no país, ou quando a gente faz uma referência ao Rio Saracura, que foi muito importante para a população negra que se aquilombou ali no bairro do Bexiga. Tipo, eu sei que tem signos ali que, né, as pessoas intra-população negra que conhece essa história chega na compreensão deles em um espaço de tempo mais curto, mas me esforço para apresentá-los de uma maneira que instigue quem não tem intimidade com esses símbolos a querer descobrir, né, a querer conhecer, a querer se aproximar. E acredito que aí está um espaço comum, que é o espaço da partilha de recursos mesmo, né, da partilha de conhecimento, da partilha de perspectiva, e aí a gente consegue garantir uma conexão entre perspectivas epistemológicas diferentes, né, e distintas, e que nem sempre elas colidem necessariamente, né, mas tipo, a ideia de universalidade muitas vezes faz com que algumas perspectivas fiquem colidindo, quando na realidade elas podem encontrar aí muitos pontos de conexão mesmo, assim. Acho que, por fim, tem um lugar que, para o meu trabalho, é muito importante, que é o reconhecimento do intangível, né? Tipo, não foi possível para a população negra, que também, né, enfrentou esse deslocamento de corpos de maneira violenta, né, tipo, transatlântica, assim, de maneira violenta, e a gente conhece, não foi possível para a gente se manter existindo hoje sem um pacto intrínseco com o intangível, né, sem um pacto com a ancestralidade, né, sem um pacto com experiências religiosas de matriz africana. E aí, em suma, é sem um pacto com a natureza, né, e mais uma vez encontro uma conexão muito forte com o trabalho do Tacumã, porque, né, perspectivas que têm um pacto muito profundo e muito intrínseco com a natureza, assim, têm conseguido atravessar milenarmente aí e enfrentar guerras, enfrentar retrocessos e encontrar formas de seguir existindo. Então, em resumo, talvez nos voltarmos para esse lugar natural e diverso, né, que essa nossa relação com a natureza seja aí o nosso lugar comum mais seguro na contemporaneidade. E é um lugar comum que muito adequado ao Brasil, porque talvez a gente possa pensar que esse é um lugar para o Brasil no mundo contemporâneo, e que se a gente souber afirmar esse lugar da nossa riqueza, se a gente conseguir salvar ela, que ela
a nossa diversidade cultural e ambiental, né? Se a gente pensar que, enquanto humanos, nós somos parte do ambiente, né? Em vez de tentar nos separar e nos sobrepor ao ambiente, talvez a gente possa pensar que o Brasil tem um futuro enorme se ele se pensar dessa maneira, se ele pensar que ele pode contribuir assim para o mundo, né? Assim, eu vi em comum na fala do Tacumã e da Viviane essa ideia de que o cinema pode... O Tacumã falou, a gente registra a nossa cultura pensando nas gerações futuras e também pensando em contar para os outros como é que são as nossas... como é que é a nossa cultura, como são, e deu vários exemplos dos filmes dele. E também disse que o cinema também serve para trazer imagens de outros povos, né, para assim, diversificar o conhecimento sobre outras culturas, né? E a Viviane falou no não saber, né? A importância que tem a gente estimular as pessoas a conhecer o que elas não conhecem, né? Estimular a curiosidade das pessoas. Quer dizer, se as pessoas se dispuserem a entender como é que funciona a espiritualidade e como é que funciona a cultura, outras culturas, se elas entenderem a riqueza, isso como uma riqueza, né? Essa diversidade como riqueza, né? Enfim, acho que esse é o desafio da gente, disseminar curiosidade, né? A curiosidade como um estímulo à imaginação das pessoas. Como é que vocês dois falaram, assim, um com um termo, outro com outro, nessa curiosidade pela alteridade? Como que isso tem funcionado no cinema de vocês? Tacumã, você sente que chegam outros cinemas aí na aldeia? Você fala do cinema do outro? Você fala outro povo ou não indígena outro também? Povos em geral, indígenas e não indígenas. Sim, então geralmente aqui na aldeia eu faço projeção de filme para as comunidades, né? E sempre eles vêm querendo próprio eles mesmos se ver na tela, né? Isso que sempre eu já percebi, né? Eles mesmos se vendo na tela mesmo. Por exemplo, fico aqui fazendo as coisas também, as pessoas gostam de se ver na tela. Isso sempre vim assim percebendo realmente que eles gostam de se ver. Uhum. E ao mesmo tempo eles falam assim, principalmente assim quando eu faço, né, projeção de filme aqui na aldeia, assim, a gente monta uma tela grande para a gente poder mostrar para os mais velhos, né? E eles querem ver cultura dos outros povos também, ao mesmo tempo. Eles querem ver outra cultura dos povos, como Chavante, como em geral, assim. Eles gostam de ver, eles falam, vamos assistir filme dos parentes. Aí a gente tem que colocar filme dos parentes para eles, né? Para que eles possam ver. Realmente eles gostam mais ritual, né? Mais velhos gostam de ritual, para que eles possam ouvir os cantos, porque eles pensam mais aqui importante registrar cultura, importante registrar ritual. E isso que eles falam, né? E às vezes eu falo para eles o filme que a gente faz aqui, porque muita gente reclama assim, quando a gente mostra
documentário que a gente produziu, como Hipermulheres, como outros filmes que a gente vai construindo, né, aqui na aldeia. Você cortou no meio do música. Você cortou no meio do música. Aí a gente fala, não, porque esse filme é para mostrar para fora. Porque se a gente mostrar a música inteira, aí ninguém vai aguentar assistir, ninguém vai querer assistir. A gente tem que mostrar realmente pouca coisa dentro desse filme, para que as pessoas conseguem entender qual realmente a narrativa desse documentário. Isso sempre a gente vem discutindo com eles, falando com eles, explicando, e isso tá na cabeça dos mais velhos, né? E então, muitos aqui jovens assim falam que a gente tem que assistir filme de outros povos, entender realmente a cultura dos outros povos, o que realmente o que está acontecendo, e principalmente filme do Machacali, vem aqui também, a gente já exibia filme do Machacali, filme do Achanica, porque quando o Vídeo nas Aldeias fez coleção de filmes de cineastas indígenas, cada povo, a gente trouxe muito filme dos outros povos aqui, para que a gente pode exibir aqui, mostrar para a comunidade, né? Não é somente aqui na minha aldeia. Quando a gente recebe isso, quando o Vídeo nas Aldeias estava ainda aqui, a gente fazia sessão de filmes cada aldeias, levando esse cinema a cada aldeia. Isso também ampliou o interesse dos cada comunidade também, para que eles querem se tornar como cineastas indígenas também. Eles querem fazer também a mesma coisa. Aí, depois disso, muita gente agora, né, realmente, cada aldeias já estão fazendo seus filmes. Depois que a gente foi rodando cada aldeias, vendo isso, mostrando o filme dos outros cineastas indígenas, e as pessoas têm interesse de fazer. Aí, através disso, eu formei, na verdade, em 2012, eu fiz primeiro oficina para as pessoas daqui mesmo, do Alto Xingu, para que eles possam fazer seus filmes. Porque aqui no Alto Xingu tem 9 povos que falam a língua diferente, né? A cultura é diferente. Porque cada um tem que fazer seus filmes. Aí eu chamei todo mundo aqui, ficamos aqui construindo filme deles, né? Primeiro a gente fez como fazer roteiro, depois de filmar, depois a gente fez oficina de edição. Cada grupo fez seus filmes. Desculpa. Como é que é? As línguas diferentes são uma barreira, ou os filmes de cada povo são feitos na sua própria língua? O português entra como alguma coisa comum? Como que é isso? Então, tem a língua caribe aqui, né? Sim, nossa língua, a língua caribe, tem a fala dos povos Aruaque e Tupi. Com a língua tupi, né, a gente se comunica com português, porque a gente não entende o que eles falam, né? Isso aqui, realmente, porque a gente não entende a língua dos outros povos, aqui mesmo no Xingu, mas a gente entende alguma coisa. Para facilitar, a gente tem que se comunicar em português. E senão a gente vai errando, né, o tempo todo, e aí a gente tem que facilitar falar em português com eles. E aquelas pessoas que querem fazer seus filmes, né, dentro da sua cultura, dentro do seu povo mesmo, eles têm que fazer própria a sua língua, não falando a língua português, porque depois a gente tem que traduzir. Com eles ainda a gente tem que traduzir. Quando a gente começou a fazer isso, somente conseguimos fazer aqui mesmo na aldeia, né, junto com o meu povo mesmo. Construímos 5 curtas-metragens. Essa curta-metragem circulou dentro da aldeia deles, levaram tudo para mostrar que depois eles fazer na sua aldeia esses filmes. E isso foi ideia para que eles possam fazer
trazer também, levar filme dos outros povos, né? E através disso, através do filme dos outros, né, a gente conheceu vários povos indígenas, porque antes a gente não conhecia outros povos. Através do audiovisual, audiovisual se tornou como intercâmbio cultural também aqui nas aldeias, porque a gente traz outras aldeias, na verdade, filme dos outros povos, para mostrar aqui. A gente mandando também nosso filme para eles também. Assim que eles conheceram também nosso filme, nosso trabalho, nossas culturas, através do audiovisual. E a mesma coisa a gente conheceu através de todos os trabalhos que foi feito pelos cineastas indígenas. Assim a gente está, porque a audiovisual criou uma rede dos cineastas indígenas aqui no Brasil. Através disso a gente foi se conhecendo e levando nossos filmes dentro da nossa aldeia, nossas comunidades. Viviane. Steph, fiquei aqui ouvindo e refletindo sobre essa alteridade, né? Assim, para a população negra, tipo, a gente tem a peculiaridade de ocupar aí 54% da população brasileira. Então, significa que o cinema hegemônico, né, o audiovisual hegemônico, a produção audiovisual tipo, televisiva chega em nossas casas, e aí é o choque, porque essa hegemonia não nos representa, isso é fato, mas há também experiências singulares, mas muito significativas, que nos permite conexão com outros cinemas. Acho que o Encontro de Cinema Negro Zós e Urubu é um espaço que, desde 2007, tem proporcionado isso para a gente. Então, quando a gente tem a possibilidade, né, de se encontrar uma vez por ano com realizadores e realizadoras negros e negras que vêm de diversos países do continente africano, de diversos países das diásporas africanas, né? E a gente consegue encontrar e se conectar ali no Rio e conhecer assim uma infinidade de possibilidades de narrativa, né? E olhar para as especificidades entre nós, né, pessoas pretas e comunidades pretas no mundo, é bastante significativo. Assim, a gente está vivendo um momento também de proliferação de mostras e festivais de audiovisuais negros no Brasil. Agora, acho que tem um outro ponto aí de conexão também com outros cinemas, né, não negros e não indígenas. Né? Se a gente pensa um espaço como o Kinofórum, é um espaço que tem sido propiciador de conexão entre outros cinemas, né, para nós, realizadores e realizadoras, e parte do público que a gente tem conseguido, ano a ano, trazer para desfrutar também da plataforma do Kinofórum. Acho que, né, o Festival de Brasília, especificamente pensando as edições de 2016, 2017, 2018, assim, se mostrou ali aberto para a conexão entre diversas formas de se fazer cinema e diversos olhares audiovisuais. Então, acho que, ainda que a gente esteja num cenário político tão tenebroso no nosso país, do ponto de vista dos movimentos e das iniciativas no audiovisual, a gente pode identificar aí alguns avanços e algumas conexões que têm nos permitido, sabe, existir e perceber a existência do outro. E talvez isso tenha oxigenado aí a nossa disposição para continuar nessa luta e continuar nessa insistência de tentar existir por meio do audiovisual num país como o nosso, né? E aí você tinha chamado a atenção para essa possibilidade do Brasil ser aí um polo oxigenador no mundo, né? Então, assim, acho que quando a gente reflete que, do ponto de vista
internacional, assim, o Brasil ele fica aí situado nesse lugar de consumidor do conteúdo audiovisual e não necessariamente no lugar de produtor, e no momento em que a gente está tensionando internacionalmente para se estabelecer também como um polo de produção, e um polo de produção com toda a sua complexidade, com toda a sua diversidade, né? E a gente vive o golpe de 2016, e aí a gente vai, né, vivendo essa série de retrocessos. Assim, para mim não está dissociado, porque desde que o cinema é cinema, né, desde que o audiovisual é audiovisual, tem sido uma linguagem utilizada exatamente para domínio das imaginações, né? E aí para domínio das massas. Acho que você começou aqui fazendo um resgate da sua origem familiar, e a gente sabe o que significou aquele momento na história do mundo, e a gente sabe como o audiovisual foi utilizado naquele contexto para domínio das lembranças e domínio das possibilidades imaginativas, né, das pessoas. Então, acho que no limite, assim, qualquer fazedor ou construtor de imagens no mundo está se colocando exatamente nessa ponta de lança, na revolução global que a gente pode fazer. E o Brasil foi se mostrando potente nesse sentido, né? Se a gente pega os últimos 10 anos do cinema nacional, embora eu reconheça diversas contradições, de diversas tensões, inclusive do ponto de vista racial, que a gente precisava e continua precisando resolver, havia ali um deslocamento desse nosso lugar, né, na divisão internacional da coisa, e não dá para a gente pensar em um lugar comum, não dá para a gente pensar em um próximo passo, sobretudo pós esse momento pandêmico, sem refletir sobre isso e sem refletir como a nossa diversidade, de fato, a nossa diversidade, nossas diferenças, de fato pode ser a mola propulsora para a gente garantir um deslocamento e uma consolidação, né, da perspectiva imagética que a gente vai defender aí coletivamente, né? E quando eu digo coletivamente, entendendo a possibilidade de conexão entre esses diversos tipos, né, e esses diversos saberes audiovisuais, e rompendo completamente com essa ideia da universalidade narrativa, né? Porque quando Tacumã conversa com a gente sobre outros cinemas, e ele identifica população indígena, diversos outros cinemas, assim, tipo, me chama muita atenção, né? Como quem está do nosso lado também é o outro, tem a sua potência e tem as suas diferenças. Muito obrigada por essa fala tão densa enfim, de sensibilidade para os desafios que a gente que estão postos para nós. Quer dizer, para mim é muito clara essa ponte com o passado, e por isso que eu trouxe a história da minha família, porque realmente o cinema estava implicado ali naquele ponto de ruptura que foi o horror que ninguém quer que se repita. E a gente vive uma situação em que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem indígenas, a gente tem negros, a gente tem mulheres fazendo cinema. E essa diversidade pode ser capaz de gerar coisas potentes que possam atuar no sentido de desarticular essas ameaças que estão postas imediatamente. Nós temos aqui 2 perguntas muito bem-vindas
A primeira é da Regina, de São Paulo, e ela traz uma questão que eu também tinha pensado em colocar e que o Tacumã mencionou na primeira fala dele, e que a Zita mencionou bastante na introdução dela, que é a crise da Cinemateca brasileira, né? A Cinemateca é o nosso arquivo, é o arquivo da nossa memória cinematográfica e audiovisual, e a gente sabe que ela está passando por uma crise que vem de um desrespeito do governo federal pelo nosso patrimônio audiovisual. O Tacumã, quando ele falou na primeira fala dele, ele falou da importância dos arquivos. Enfim, esses cinemas estão gerando arquivos, né? E qual que é a importância do arquivo e como é que ele se liga ou não com a Cinemateca Brasileira. Tacumã, você precisa ligar o seu microfone para falar. Eu não entendi a sua fala, porque estava cortando um pouco de a sua fala aqui sobre a importância da Cinemateca, não é isso que você falou? Sobre como é que nós podemos ter importância de arquivo, né? E importância de arquivo aqui na aldeia entre Cinemateca. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Tá. E a gente, na verdade, assim, como a gente vem documentando tudo que a gente tem aqui, temos muitos arquivos, né? Porque nós temos aqui centro de documentação na aldeia, né? A gente fala núcleo de audiovisual, e onde nós estamos também registrando tudo que a gente tem aqui, guardando tudo que a gente tem aqui, todo o conhecimento dos mais velhos, né? E isso é realmente o objetivo, a gente tem aqui, o objetivo de audiovisual e documentar e guardar memória do povo, né? E quando a gente começou aqui com mais velhos, mas assim que eu falo assim, já era idoso, assim, a gente pegou documentado conhecimento deles. Tudo isso, conhecimento deles, já está tudo registrado. Aquelas pessoas que já estavam idosos já faleceram. A gente tem aqui tudo registrado, e tudo que eles contaram para a gente, realmente eu mesmo tinha gravado, né? E isso realmente nós temos aqui, né? E não sei, tudo que vocês têm aqui, Cinemateca, nunca fui no Cinemateca, na verdade, nunca aí em São Paulo, eu não conheço, e sempre eu tive querendo lá conhecer essa Cinemateca de vocês aí em São Paulo, e eu nunca tive a oportunidade de ir lá. E então é isso, realmente, não sei que a gente pode eu não sei que eu estou tentando responder isso, mas não, tá tudo bem. Você já falou do arquivo de vocês e já sim, tudo bem. Podemos ver, Viviane. Sim. Massa, Esté. Para mim, assim, a crise que a gente está chamando de crise da Cinemateca é a crise do Estado brasileiro. Sabe? Então, assim, acho que a violência que a Cinemateca está sofrendo nesse momento, assim, é fruto da crise institucional que a gente tá vivendo e mais uma vez a gente está diante de algumas atrocidades históricas, né? Tipo, se Rui Barbosa em tempos idos queimou todos os documentos que poderia instrumentalizar, tipo, famílias e descendentes de pessoas negras a identificar informações sobre sua origem, sobre os seus antepassados e reconstituir aí as suas histórias familiares e coletivas.
né? A violência que a Cinemateca está sofrendo nesse momento é um asfixiamento real da nossa história coletiva no audiovisual. Então, os estados totalitários, eles têm esse ímpeto de ficar tentando apagar uma história e recontar aí da sua perspectiva. E aí acho que não dá para a gente refletir sobre a violência que a Cinemateca está sofrendo sem refletir sobre qual é o tipo e qual é o grau de maturidade que estamos defendendo para a nossa democracia. Porque uma coisa é a gente ter um Estado mantenedor, né? E outra coisa é um Estado tipo possuidor, tipo de todos os direitos. Então, assim, perceber que todo o acervo da Cinemateca, a sociedade civil acaba tendo ali um poder de ingerência e muito diminuto para garantir a sua manutenção, para garantir ali a sua existência ou a decisão sobre o seu destino, nos alerta sobre qual é o tipo de relação que a gente quer construir com o Estado, sobre qual é o tipo de aprofundamento e maturidade que a gente quer levar a nossa democracia. Então, assim, eu não consigo mesmo assim, olhar para as violências da Cinemateca sem olhar para a crise institucional que a gente tá vivendo e essa nossa necessidade, assim, porque tem sido cotidiano. A gente está precisando assim, criar barricadas e barreiras o tempo inteiro para que esse atual governo não nos leve para 1933 na Alemanha, sabe? Então, assim, essa é a realidade que está posta, e aí destruir centros de documentação, sabe, destruir a materialidade da nossa existência coletiva e nacional sobre outras perspectivas faz parte desse projeto de governo totalitário, e aí acaba fazendo parte do desafio que todos nós que acredita em uma outra perspectiva, que acredita, de fato, em uma outra convivência comum, a gente tem para cumprir aí, e independente do contexto de pandemia. Assim, é um terreno árido que a gente está compartilhando e que ainda não tem respostas, sabe? Tipo, não tem respostas, não tem alternativas, mas ainda tem a capacidade imaginativa para a gente conseguir criar outras possibilidades. É impressionante o poder simbólico que a Cinemateca mobiliza, né? Em maio de 68, também a Cinemateca Francesa teve no centro do momento que detonou o movimento lá na França. É incrível. Temos aqui mais duas perguntas para o Tacumã. Uma da Paoli, em São Paulo, e outra do Carlos Moreira, no Rio de Janeiro. A Paoli fala assim: acredito que alguns rituais mais sagrados, passado de geração em geração, seja algo mais íntimo entre os povos indígenas. E ela quer saber se existe um debate nas comunidades indígenas do que pode e do que não pode ser exibido para fora das comunidades. É a pergunta dela. E o Carlos Moreira é um outro assunto. Ele fala assim: ótimo te ver aqui. Estudamos juntos na Escola Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. Após 20 anos, a escola está sendo despejada. Se possível, comente a importância da escola na sua formação. Tá, eu vou tentar responder aqui primeiro a pergunta de Paoli, né? Ele é de São Paulo. Então, realmente isso acontece aqui dentro da comunidade, né? Sobre gravações que a gente faz, documentação que a gente faz. Tem algumas rituais, na verdade, a gente tem aqui, tipo uma sagrado também, a gente fala, tem flauta sagrada, somente para os homens. Homens podem participar, mulheres não participam.
tipo isso a gente fala, acontece somente na casa dos homens, a mulher não pode participar. Esse ritual é sagrado somente para os homens. E isso a gente nunca registrou até agora. Muitas pessoas praticam isso, e isso não pode ser exibido também até qualquer pessoa que chega aqui para fazer documentário, alguma coisa de televisão, já tinham chegado aqui também muito tempo atrás, eles nunca registraram, mas algumas pessoas registraram, né? Muito tempo mesmo, ano de 80, ano de 60, eles conseguiram filmar alguma coisa. Só que depois disso nunca foi registrado. E outro também, a gente tem aqui conhecimento de cada uma das pessoas, né? Por exemplo, você tem conhecimento, eu vou pegar esse conhecimento que você tem, só você vai contar, isso não vai ser exibido para os outros povos, somente vai ser exibido aquele só ritual que todo mundo participa, né? Tipo ritual de Quarup que a gente tem aqui, ritual de outros rituais que a gente tem aqui, isso pode ser exibido para as outras comunidades. Tipo um conhecimento mesmo, assim, fala assim, alguém contando uma história, canto de aquele sagrado, música de aquele ritual sagrado, a gente não vai compartilhar com outras pessoas. Tem que ser autorizado pela comunidade, liderança, para que a gente pode liberar aquele conhecimento, né? Isso a gente tem aqui, somente a gente está liberando realmente o documentário para outros assim, fora da aldeia, fora da terra indígena Xingu. Aqui também a gente está liberando também rituais, né? Como se fosse um registro de aquele ritual. Registro daquele ritual a gente está liberando e mostrando para as outras pessoas. Isso acontece. Tem música sagrada, não pode ser registrado, não pode ser compartilhado, não pode ser exibido publicamente, somente os homens podem assistir. Isso dentro da cultura e dentro da espiritualidade, porque ele tem um espírito forte que a gente acredita, dentro da religião tradicional que a gente acredita isso, porque isso pode prejudicar a saúde da mulher, porque já vem culturalmente esse canto forte que a gente acredita dentro da nossa cultura. Obrigada. E eu estou querendo também responder também a fala do Carlos Moreira, né? Realmente eu acho que ele está assistindo a gente, né? E é bom ele lembrar isso, né? E realmente que a gente estudou junto na Escola de Cinema Désiré Ribeiro, foi em 2012, 2014, né? E a gente separou, na verdade, a gente saiu, cada um foi no seu canto. Então, a minha formação foi na Escola de Cinema, uma oportunidade que eu tive lá, entrei lá pelo Ponto de Cultura, quando existia ainda Ponto de Cultura, né? Hoje em dia não existe mais Ponto de Cultura, né? Até na aldeia indígena tinha Portão de Cultura, né? Na época, quando era forte, né? Aquele Ministério da Cultura, hoje em dia a gente não consegue mais acesso, né? E aquele Ponto de Cultura, tinha também Cine Mais Cultura, né? Cine Mais Cultura que na época, e eu fui atrás, só que não tinha mais aquele Cine Mais Cultura, não tinha. E isso, uma oportunidade que eu tive lá com eles, conhecer as pessoas, conhecer diretores de cinema, professores, outros estudantes que estavam estudando, e até agora eu tenho saudade dessas pessoas que eu tive lá com ele, porque eu morei no Rio de Janeiro, e uma coisa onde eu aprendi realmente como realmente eu fui fazer lá a curso de montagem, né? Onde eu aprendi com eles, onde eu aprendi junto com o Carlos Moreira, outros também, junto com outros colegas, e para poder entender como é que eu posso construir cinema sozinho, independente, né? Depois que eu saí de lá,
eu me senti realmente independente, né? Construir próprio meu filme, depois do Darcy Ribeiro, Escola Darcy Ribeiro, né? Como agora eu sempre estou acompanhando, né? A escola de cinema é muito importante para as pessoas que estão iniciando o seu estudo sobre audiovisual. E tem indígenas que estão estudando, sempre Darcy Ribeiro está abrindo a bolsa para povos indígenas, principalmente Guaranis Kaiowás, estavam lá estudando, algumas pessoas, né? Darcy Ribeiro abriu uma sua porta, né, para poder entrar lá e abriu. Isso, importância da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, agora está sendo despejado, né, lá. Eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo isso, porque Darcy Ribeiro já vem formando vários cineastas indígenas, editores e roteiristas, diretores, fotógrafos, que estão agora fazendo os próprios seus trabalhos, porque isso realmente eu coloco aqui, né, da importância de Darcy Ribeiro. Sempre, qualquer evento, sempre eu falo da Escola de Darcy Ribeiro, onde eu aprendi, onde diretora lá me colocou realmente lá dentro dessa escola Darcy Ribeiro. Eu era único lá indígena, na verdade tinha 2 indígenas lá, e estudou nessa escola, né? E eu acho que isso a gente tem que mobilizar tudo isso para a gente poder colocar a importância da Escola de Cinema Darcy Ribeiro do Rio de Janeiro. Muito obrigada por trazer aqui a importância da Escola Darcy Ribeiro na formação dos cineastas indígenas. É uma coisa para a gente ficar atento. E aqui temos agora uma pergunta para a Viviane, do Kaique Ferreira. Olá, Viviane. Gostaria de saber mais sobre a APAN e a importância desse trabalho para a construção do cinema contemporâneo. Valeu, Kaique, pela pergunta. A APAN é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro e assim, a APAN existe desde 2016 no Brasil e a gente tem aí congregado realizadores e realizadoras profissionais de todos os elos da cadeia produtiva do país inteiro, né? Hoje a gente tem um conjunto de 550 associados e associadas aproximadamente, e a PAN ela surge, né, exatamente com a perspectiva de estabelecer um diálogo entre os profissionais negros do audiovisual, né, os órgãos do Estado, né, que gerem aí os recursos destinados ao audiovisual e ao mercado. Né? Então, as políticas de ações afirmativas acaba sendo uma bandeira aí unificadora da PAN, tanto para o nosso diálogo com o Estado quanto o nosso diálogo com o mercado, e sempre na perspectiva de garantir cada vez mais a possibilidade de que mais pessoas negras possam contar a sua própria história, para garantir a possibilidade que empresas vocacionadas para o conteúdo audiovisual identitário, com foco no conteúdo audiovisual negro, possa existir também economicamente nesse tabuleiro que é o mercado audiovisual no Brasil, e olhando para isso de uma perspectiva reparatória. Né? Então, quando a PAN consegue congregar, né, o número de profissionais que a gente consegue congregar, também entendendo que a gente está dialogando com uma diversidade de pessoas que estão comprometidas com uma nova construção imagética sobre a experiência, né, e as sensibilidades e subjetividades negras nas telas. Então, tipo, são fazedores e fazedoras de audiovisual, assim, profundamente comprometidos com a desconstrução de estereótipos, né, e com a construção e reconstrução de um novo imaginário coletivo sobre a população negra
no Brasil e no mundo. Então, tipo, a PAN tem... a gente tem aí 4 anos de existência com bastante trabalho, assim, cotidianamente, né, a gente trabalha bastante e, ao mesmo tempo, com bastante felicidade, porque a gente tem conseguido estabelecer diálogos estratégicos e diálogos importantes para contribuir com a sociedade brasileira sobre a importância aí da gente pensar um audiovisual negro sem tendências à universalidade de nossas existências. Obrigada por trazer a PAN aqui. Nós estamos chegando perto do final e eu não queria terminar antes de falar um pouco sobre a pandemia. Queria saber um pouco sobre a pandemia, especialmente no Xingu. A gente fica muito preocupado, muito solidário, muito, enfim, tentando fazer o que é possível. A gente gostaria de saber um pouco da pandemia no Xingu. Está sendo filmada a pandemia no Xingu? Sacomã. Então, falando sobre problema, né, difícil aqui no Xingu, na verdade, não é somente no Xingu, no geral, né, mundial, que está acontecendo isso, né, a gente não acreditou que ia chegar até aqui, nas aldeias, né, e uma situação muito triste que está acontecendo, né, na verdade, aqui. Aqui no caso do meu povo, né, e junto com a associação indígena, a gente tem aqui ponto de saúde, a gente também é coletivo de audiovisual, aqui a gente, até escola também, a escola indígena, aqui na aldeia, né, e se juntou organizar a comunidade onde a gente pode ficar isolado dentro da aldeia mesmo, né, e porque a gente ficou vendo realmente novo governo já estava atropelando povos indígenas, já vem atropelando muito tempo, né? E a gente falou assim, quando chegou no Brasil, eu acho que não é hora de a gente ficar dependendo do governo federal, porque a gente sabe que ele não vai apoiar povos indígenas, né? Durante essa pandemia, porque a gente ficou vendo realmente ele vem atropelando, não é somente povos indígenas, né? Qualquer povo aqui no Brasil, ele vem atropelando, né? Isso a gente ficou vendo, né? Se juntou realmente, somente do meu povo, no caso do meu povo. Eu não sei, eu não vou falar do outro povo, outro Camaiurá, Reolapiti, outros povos, né? Porque eu não sei como que eles se organizaram antes de a pandemia chegar nas aldeias. Muita gente aqui tem muitas estradas assim nas aldeias, né? Eles ficam frequentando o tempo todo a cidade. O que a gente fez? Vamos ficar aqui mesmo, falamos, reunimos todo dia, vamos lançar nossa campanha. A gente sabe que o governo federal não vai ajudar nada e a gente não vai ficar dependendo do CESAI, né? CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígenas. Ele não vai trazer médico, ele não vai trazer as coisas, oxigênio, ele não vai trazer as coisas para a gente. Então, antes de chegar aqui, o que eu falei? Então, vamos procurar as pessoas que preocupam com povos indígenas. Vamos colocar... Não é qualquer pessoa que preocupa. Por exemplo, não preocupa com as pessoas negras, tem a pessoa que não preocupa com as pessoas, povos indígenas, tudo assim. A gente falou, vamos colocar nossa cabeça uma coisa só, a gente não vai... Vamos tentar fazer campanha. O que a gente pode fazer? A gente vai comprar, através disso, oxigênio, a gente vai comprar outros tipos de medicamento, outras coisas que está sendo. A gente fez isso, né, através da internet, porque a gente fala assim, uma ferramenta de tecnologia aqui na aldeia já está aqui, já temos internet. Vamos, através da internet, as pessoas vão ver que realmente a gente é coletivo de audiovisual, beleza, vamos registrar tudo o que está acontecendo aqui na aldeias. Tipo, o que é a reação das pessoas,
que a pessoa está dizendo, o que as pessoas estão se juntando. A gente foi registrando isso, a gente registrou, realmente a gente contou uma realidade de verdade mesmo que estava acontecendo para as pessoas conhecer. Todo dia a gente foi fazendo, registrando. Até agora, na verdade, estou registrando isso, né? Para um dia aí esse registro pode servir o documentário, né? Realmente que eu estou registrando. O que a gente fez? Vamos construir casas de isolamento dentro da aldeia. Vamos construir nosso jeito casas de isolamento. Construímos casas de isolamento aqui na aldeia para que as pessoas, quando as pessoas vão sair para a cidade, por exemplo, né, tem as pessoas que saem para fazer o tratamento na cidade, fica lá muito tempo na cidade, vai ter contato com as outras pessoas, aquelas pessoas vão ser isoladas naquela casa que a gente vai construir. Isso que a gente teve, a gente construímos uma casa de isolamento aqui na aldeia e quando chegou aqui no Xingu, principalmente o povo Calapalo, todo mundo ficou doido, todo mundo ficou trancando na sua casa. Diz que eles falam que o vento vai levar dentro da sua casa. Todo mundo trancou sua porta, todo mundo trancaram sua porta. Algumas pessoas trancaram suas portas para não vir ou entrar dentro da sua casa. Isso que as pessoas ficaram aqui dentro da aldeia. Eu perguntei para algumas pessoas quando eles viram através da notícia na Jornal Nacional alguma coisa. Algumas pessoas, eu chorava. Quando eu ficava olhando essas coisas, eu chorava. Isso que aconteceu, né? Aí, quando chegou lá, muita gente ficou doente, o povo Calapalo ficaram todo mundo doente, só que ninguém morreu. Ninguém morreu aqui. O povo Calapalo, da aldeia Calapalo, aldeia Matipu, todo mundo ficaram doente. As crianças, as mulheres, principalmente os homens ficaram muito doentes, todo mundo contaminado, ninguém morreu. Não sei por quê. Porque eles falaram que se trataram com o próprio remédio da aldeia. Não depender, não foram para hospitalizados, não foram para o hospital, ficaram dentro da aldeia, não tinha nada de apoio, não tinha de máscara, não tinha nada de álcool, não tinha nada das coisas daquele que as pessoas falam que tem que se proteger, tem que usar máscara, tem que essas coisas. Não, isso não tinha. Não tinha isso do povo lá na aldeia Calapalo. Assim que eles falaram. Eu entrevistei o pajé, ele mora aqui na aldeia Cuicura, eu entrevistei ele anteontem para ele contar isso. Eu estava filmando, ele contou tudo, ele viu lá pessoalmente. Ele falou assim, todo mundo estava doente, ninguém andava, todo mundo lá gritando na sua casa, todo mundo lá gritando, todo mundo lá se desmaiando. Eu, mais velho, como idoso, já falei, eu faço pagelância. O que ele fez? O que ele fez? Eu fui curando as pessoas. Sem proteção. Eu fiz esse tratamento com ele, sem médico, sem remédio. Assim, espiritualmente, eu fui recuperando as pessoas. Ele falou que eu não entendi nada que eu fiz. Porque muitos brancos falaram que tem que ter proteção. Tem que ter... 6 dias depois, eles falaram, 6 dias depois, eu fiquei doente. 3 dias depois, quando eu estava piorando, sabe o que eu fiz? Ele falou, eu me arranhei. Quem me arranhou? Porque a gente tem aqui, culturalmente, quando você está com dor de corpo, alguma coisa, eles falaram, eu estava com dor de cabeça, dor de garganta, dor de peito, dor de barriga, tudo. Meu corpo estava doendo. Eu fiz o meu corpo, né? Eu falei para minha filha, você tem que me arranhar. Me arranhou, passou aquele remédio, doeu. No dia seguinte, ele falou assim, passou tudo aquele dor. Passou. Ele falou, eu não acreditei isso. Isso que estava acontecendo. Aí, muita gente ficaram com medo aqui nas aldeias, até chegou aqui na aldeia. Todo mundo achou que vai morrer todo mundo. Só que foi diferente. Diferente que eu falo assim, foi leve, não sei, eu não entendo nada até agora
como é que esse vírus chegou nas aldeias, né? Chegou nas aldeias, 2 dias, a aldeia inteira, todo mundo doente. 2 dias, a aldeia, todo mundo doente. Até agora, eu mesmo, pessoal, até minha mulher ficou doente, eu ficava do lado dela, cuidando, não conseguia mais respirar, não conseguia mais nem falar, estava doendo aqui na garganta dela. E eu não peguei, eu não sei, eu não entendo nada, até agora eu não peguei esse vírus. Eu fiz teste rápido, teve negativo. E não entendo nada, até agora, eu não tive nada de sintoma de qualquer tipo de gripe, né, que geralmente a gente pega, eu não entendo. E isso que está acontecendo, o povo de Aulapiti já faleceram lá, irmão do Cacique Aritana morreu primeiro, depois uma mulher, depois ele, depois de outro, morreram 4 pessoas, 10 dias. 10 dias morreram 4 pessoas no povo de Aulapiti. Morreu o povo Nafuá, liderança. O povo Calapalo morreu também do outra aldeia, aldeia Tanguro, que a gente fala aqui. Agora morreram também o povo Camaiurá, já tem mais ou menos 15 mortos do Alto Xingu. 15, mais ou menos quase 25 dias, 25 dias, 15 mortos do Alto Xingu. Sem a ajuda do governo federal. Só a gente fez uma campanha, lançamos uma campanha para a gente poder salvar a vida de cada pessoa. Compraram remédio para a sua bolsa, cada um fez aquilo, né? Cada um fez aqui as coisas para que eles possam salvar mesmo seus parentes. Eu e meu irmão fizemos nossa parte, própria conta, a gente distribuiu kit de remédio cada as comunidades que estavam precisando. A gente distribuiu aquele aparelho de nebulizador, cada as comunidades. A gente fez nossa parte, porque a gente ficou, muitas pessoas estavam sofrendo, sem a ajuda do CESAI, que a gente fala, sem a ajuda do Distrito Sanitário do Povo Indígena Xingu. Tem 34 distritos, 34 distritos no Brasil. Aqui no Xingu tem, ninguém apoiou o povo indígena, até agora, na verdade, né? Ninguém. Até o que a gente fez? Com essa campanha, a gente lançou, contratamos médico aqui na aldeia, enfermeiro aqui na aldeia. Própria conta, a gente se juntou para que ele pode ficar 4 meses aqui nas aldeias. Eles estão aqui trabalhando com a gente 4 meses, assim que acabar esse recurso que a gente tinha feito, campanha, eles vão embora. 4 meses eles vão ficar. Agora eles estão completando 2 meses, falta agora eles vão ficar mais 2 meses para eles votar. Acabou esse dinheiro, vai embora, não tem mais. Então é isso que nós fizemos aqui, para que eles possam cuidar nosso povo, nossos ações, né? Ações aqui na aldeia. Até agora, do povo Cuicura, onde eu moro, não tem morte, mas muitas já tem mais ou menos 50 exames positivos de pandemia aqui na minha aldeia. Mais ou menos 50. Meu pai está doente, na verdade, já está recuperando, já está se recuperando. E meu avô também ficou, minha avó, né? Na verdade, minha avó ficou doente, se recuperou, meu tio se recuperou, minha mulher se recuperou, meu sogro se recuperou, todo mundo está se recuperando até agora. Mas a aldeia já está voltando normal, mais ou menos. Que bom, obrigada por esse relato, com todos esses mistérios dessa pandemia, que tem força de um lado e de outro uma fragilidade enorme. A gente está chegando ao fim, tem mais uma pergunta para a Viviane, e eu também queria que ela falasse um pouco sobre a pandemia, porque a pandemia está atingindo
os brasileiros de uma maneira muito desigual, e é uma questão que a gente tem que enfrentar. Viviane, sabemos que comunidades negras, LGBTQIAP+, mulheres indígenas, sempre estão na resistência nesse país machista, patriarcado, sexista e LGBTfóbico. Quais são os maiores desafios que você passou ou passa por trazer sua voz de mulher negra na atualidade? Você passou por situações de ameaças ou algo do tipo? Primeiro, vou contribuir com as reflexões sobre a pandemia, tá? E vou falar isso aqui do lugar de atuação na APAN. Acho que uma das coisas que a gente se preocupou primeiro foi em garantir, aí eu contribuir para a garantia da integridade e da saúde mental das pessoas. E aí, sei lá, foi decretado o isolamento social 17 de março, 20 de março a gente já estava recebendo solicitações de suporte, né, de pessoas associadas e pessoas não associadas, e a primeira coisa, tipo, que bateu muito forte para os profissionais negros do audiovisual foi o rompimento com a expectativa de ganho, né, o rompimento com a expectativa do rendimento para dar conta da própria subsistência, da subsistência das famílias, porque os sets fecharam, os postos de trabalho sumiram, desapareceram, e a gente tem um número muito grande de profissionais que trabalham na dinâmica de diária, né? Como funciona aí os sets. E nesse processo todo, assim, tinha um outro grupo, que era um grupo de realizadores e realizadoras que, tipo, estão produzindo seus primeiros, segundos ou terceiros filmes nesse momento, e aí dá essa reviravolta no mundo, e essas pessoas ficam de frente com a frustração. E aí a gente começou a refletir como a frustração e a não expectativa de ganho, assim, pode impactar na saúde mental, e a gente entendendo como é um elo, né, tipo, de fragilidade para a população negra nesse momento. A gente foi dialogar com redes de psicólogos e psicólogas negras para garantir aí um suporte psicoterapêutico para os nossos associados, e fundamos o FAPAM, né, que é o Fundo de Amparo aos Profissionais do Audiovisual Negro. Então, na dinâmica, né, tipo, de alimento desse fundo, tipo, com recursos, primeiro recorremos a pessoas associadas que detinham aí direito patrimonial sobre obras, montamos um catálogo e saímos batendo na porta de alguns players para vender esse catálogo, e com o dinheiro do licenciamento a gente conseguia abastecer o FAPAM. A outra coisa foi dialogar com instituições parceiras também, tipo, buscando doação para o FAPAM. Dialogamos com artistas negros das mais diversas linguagens que já estão individualmente consolidados e estabelecidos, né, para garantir também doação para o FAPAM, e abrimos uma campanha online para que as pessoas, instituições pudessem doar. E aí, nessa dinâmica, nos dispusemos a contribuir com as famílias de profissionais do audiovisual negro com um recurso de R$400 mensais ao longo de 3 meses. E aí, para identificar quem seriam as pessoas beneficiárias, tipo, abrimos um censo de profissionais do audiovisual negro, e as pessoas indicavam, né, quais eram suas necessidades básicas prioritárias, desde a necessidade de medicamentos de uso contínuo, a pagamento de contas de concessionária, o aluguel, o alimento. E aí estabelecemos um ranking de critérios que vinha desde se a pessoa era rimo de família, se tinha PCD na família, se tinha filho, se não tinha filho, para a gente conseguir, tipo, identificar o grupo prioritário para receber
essa ajuda. E aí ficamos naquela coisa do, tá, a gente consegue ajudar com R$ 1.200 uma família, a gente vai aportar esse R$ 1.200 de uma vez só, ou a gente aporta 3 mensalidades de 400. E aí a gente entendeu que se a gente trabalhasse com as 3 mensalidades de 400, a gente iria contribuir com as pessoas, porque elas teriam expectativa de um ganho mínimo que fosse e poderia encontrar aí um espaço saudável para criar também outras formas de gerar recurso, porque aquela sua necessidade prioritária estaria coberta com esses R$ 400. Foi um trabalho, assim, tem sido um trabalho árduo e que tem nos transformado todo dia, porque se a associação ela nasce com o objetivo, primeiro, de nos permitir fazer filme, né, de contribuir para que a gente faça filmes, a pandemia nos colocou no lugar de encontrar alternativas para garantir que as pessoas continuem existindo, sabe? Então, e aí elas continuem existindo de maneira saudável, para, na sequência, poderem pensar aí em construções narrativas, né? A gente, é preciso estar saudável para exercitar o direito à imaginação, o direito à criação. A gente tem atuado muito nessa direção. Quanto à pergunta sobre as violências sofridas, acho que assim, tipo, acho que a principal violência sofrida ou ameaça sofrida para mim no cenário é não ter segurança de existir como mulher negra no Brasil. E aí, assim, e o porquê não ter segurança? É saber que todos os dias, quando eu acordo, eu sou alvo prioritário. Seja da violência institucional, seja da violência simbólica. E isso não me deixa menos ferida, menos machucada do que quem já vivenciou, tipo, as violências do ponto de vista físico ou do ponto de vista de uma ameaça direta, né? Tipo, nunca tive uma ameaça direta, nunca estive diante de uma possibilidade de violência física de fato, mas o impacto que a coletividade de mulheres negras, né, de mulheres LGBTQI+, estão propensas, né, só a possibilidade de ser um corpo propenso ao sofrimento dessas violências é o suficiente para me colocar em um lugar subjetivo de insegurança, né, para me colocar minha sensibilidade em um lugar de insegurança. E, assim, dizer que, óbvio, que o fato de integrar uma rede potente, como é o movimento de mulheres negras no Brasil, né? Tipo, o fato de ser, tipo, atuante, tipo, participativa e integrar aí a rede de população do axé, né? Tipo, sou uma mulher do axé, sou uma mulher do candomblé, então tem um lugar aí de espiritualidade também que me ajuda a desviar das diversas possibilidades de violência direta que eu já possa ter ficado aí de frente e nem percebido de fato, mas acredito que as tecnologias de autoproteção da própria população negra têm me protegido e eu peço que continue me protegendo para a gente seguir nesse fronte. Obrigada, todos nós torcemos, estamos, sim, sintonizados na defesa. É incrível como as redes comunitárias estão sendo importantes nessa resistência à pandemia, né? Os depoimentos de vocês mostram isso com muita força.
Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, já extrapolamos o tempo, e eu queria chamar a Zita para encerrar aqui, agradecendo novamente a ela esse espaço. Não estamos te ouvindo, não estamos te ouvindo. Desculpa. Bom, primeiro, assim, é um agradecimento enorme. Para mim é uma emoção muito grande a gente ter conseguido fazer essa mesa, que para mim, só de ir acompanhando, imagino que um monte de gente esteja acompanhando, Tacumã, Viviane, realmente é muito especial. O Tacumã falou lá no começo, no início da fala dele, da importância realmente das pessoas se verem na tela, né? E como isso ficou muito claro para quem começou a se ver na tela até num segundo momento da existência. E eu sempre gosto de falar, eu acho que a gente faz o festival por conta disso, que o audiovisual é a maior força que a gente tem hoje. Eu acho que as nossas crianças estão se alfabetizando no audiovisual e a potência do audiovisual no mundo de hoje é muito, muito grande. Então, quando a gente tem em vocês trabalhando nessa ideia de transformar isso e, enfim, mudar um pouco as imagens que a gente acha que são de todo mundo, porque não existe uma imagem de todo mundo, quer dizer, existem muitas imagens que fazem o mundo todo, né? Assim, a gente faz o festival para isso e quando eu escuto uma conversa dessa, me dá essa emoção de pensar que essa conversa é uma conversa compartilhada, ela está andando em diferentes lugares, né? E eu acho que eu queria me despedir antes, porque eu acho que vocês se despedem depois, mas é que eu queria fazer um convite muito especial, que às segundas-feiras a gente, cada segunda-feira do festival, a gente faz a Noite de Quino, que a gente apresenta filmes feitos nas escolas em 48 horas, que esse ano o tema é a pandemia, e eu sempre penso isso, quer dizer, que a gente começou isso, a gente tinha 4 escolas, uma delas era a USP. Hoje a gente tem 11 escolas que vão estar apresentando filmes, né? Então é um convite para vocês e para todo mundo que está nos assistindo, de ver isso também do ponto de vista de jovens estudantes de cinema, de diferentes instituições públicas e privadas que vão estar falando, dando a mensagem deles amanhã à noite. E, Esther, super obrigada pela condução e pela proposição dessa conversa que para a gente é tão importante. Então, eu acho que vocês podem fechar, cada um, né? Obrigada a você. Tacumã, quer fazer sua fala final? Nesse debate. Tá, obrigado, Zita, né? Obrigado, Esté, também. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado quem estava acompanhando. Obrigado, Viviane, né? Aí, como parente, né? Eu falo assim, parente, né? Porque a gente somos tudo irmãos, né? Então, e um dia a gente pode fazer uma troca, né? Também na sua comunidade aí, fazer documentário aí. Você chegando aqui também na minha aldeia, também na minha comunidade, para fazer seu filme. Eu posso ir lá também na sua comunidade para fazer também documentários sobre a comunidade, né? Eu acho que isso seria uma coisa bem legal, interessante, né? Então, para a gente finalizar aqui, né? E só para poder dizer assim, porque audiovisual é a força do povo, né? O que leva a mensagem do povo é longe, né? Na tela do cinema, na tela do computador, na tela da sua frente mesmo. Isso é realmente, eu vejo, né? Você levando audiovisual, hoje em dia, para a gente aqui, é uma força do povo, né? Uma identidade do povo, onde as pessoas podem se ver. A gente pode ver passado do nossos pais, nossos avós, nossos conhecimentos, assim, isso realmente é audiovisual. Audiovisual é a força do povo, é uma luta, né? Ferramenta de luta, uma resistência, né? Isso é realmente audiovisual. Então, é isso. E até eu queria também fazer um convite aqui para poder finalizar. Dia 25 vai passar meu filme, que chama Agarro, né? Agarro é o Sal do Xingu, e que eu tinha produzido junto com meus colegas aqui, né? E equipe do Coletivo Cucu de Cinema, com participação de uma amiga também, que chama Sabrina
Sabrina, ela é uma professora de lá do Floripa, né? Florianópolis, Santa Catarina. Ela está acompanhando também a gente aqui, né? E sempre ela está acompanhando realmente esse festival. E então é isso. Estamos juntos e para a gente poder fazer nossa obra de audiovisual nas comunidades, qualquer lugar do Brasil. Então, muito obrigado e é isso. Obrigado. Obrigada. Agradecer demais também a condução da Esté, agradecer muito a Zita, sempre pela coragem, né, e disposição para o diálogo e construção conjunta. De fato, eu vou aceitar o convite, acho que a gente pode sair dessa live e já ir produzindo para viabilizar isso. Eu acho que a gente constrói e costura sonhos, a gente pode voltar no Kinofórum o ano que vem, com uma produção a partir do nosso encontro aqui nessa mesa. Eu super topo o desafio, tá? Dizer que é uma felicidade realmente estar aqui e compartilhando reflexões, e finalizar dizendo que eu acredito demais na construção em ponte, eu acredito na construção a partir das conexões, porque acho que a gente precisa realmente conduzir o mundo para um lugar em que o poder ele deixe de ser meu ou seu para passar a ser nosso. Muito obrigada a vocês dois, e eu achei sensacional esse último final aí. Vai ser incrível ver o ano que vem filmes resultando desse encontro. Gente, vamos desfazer a nossa rede aqui para refazer em outros momentos. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente.